Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre a advocacia no pós-pandemia. Sabe uma coisa que a gente viu bastante nos últimos tempos? O crescimento de páginas e canais de conteúdo jurídico na internet, o chamado marketing jurídico digital. Muitos profissionais da advocacia apostam nessa estratégia para se posicionar, para construir autoridade. Você já viu isso, Arthur? Sim, Dalva. Inclusive eu sigo e acompanho diversos advogados que dão verdadeiras aulas ali nas redes sociais. E aí eu me pergunto, será que todo mundo que lança a mão dessa estratégia segue as regras éticas da profissão? A pergunta aqui para o nosso advogado. Qual a sua avaliação desse cenário, né, do uso das redes sociais, Diego? Arthur, é uma realidade, né, desse também novo normal, a utilização das redes sociais que já não são de hoje, né, mas trabalhadas de forma social, de fato, mas hoje utilizada também, acima de tudo, de forma profissional, né? E a advocacia está entrando também nessa pegada e, acima de tudo, a busca da autoridade por meio das redes sociais contempla, na minha opinião, primeiramente o conteúdo e o posicionamento profissional do advogado, né? Então, a autoridade ela passa por isso, o posicionamento, o conteúdo trabalhado, a forma como o advogado ele vai levar esse conteúdo ao colega, advogado e também ao público-alvo. Isso tudo deve ser trabalhado pelo profissional. E aí entram várias ferramentas, né? Ferramentas que os colegas advogados podem utilizar, e hoje utilizam muito. E aí eu posso citar aqui canais do YouTube, podcasts, até mesmo cursos online, né, que possam qualificar esse profissional da advocacia para que possam fazer esse marketing jurídico permitido. A gente observa realmente a existência de uma gama de até infoprodutos que alguns escritórios têm lançado mão para atrair a atenção, claro, do público, mas também cumprir uma missão de educar em direitos parte da população e construir aí a reputação, né? Não, aquele escritório ou aquele profissional, eu sei que entende muito de determinado assunto. Aí a gente falou sobre as questões éticas. Até que ponto é possível fazer isso sem se esbarrar naquele problema da publicidade e da venda de um produto que, na verdade, é um serviço da advocacia? Isso é uma questão bastante forte, né? Porque a profissão de advogado enfrenta algumas limitações com relação à publicidade. Até que ponto você atuar nas redes sociais também não é publicidade, né, Dó? Ou como agir para evitar esse tipo de conflito ético? Exatamente. O advogado, ele, como eu falei, ele precisa construir um posicionamento e um conteúdo de direito informativo, que tenha esse viés informativo. Isso naturalmente vai trazer uma autoridade para o colega, mas ele não pode explorar de forma comercial, né, essa aparição ou essa exposição. Então isso acaba acontecendo de forma natural quando ele constrói qualquer tipo de conteúdo, seja, por exemplo, de direito de família, seja de direito criminal, colocando muitas das vezes o dia a dia da sua atuação como advogado. Os bastidores. Isso é uma forma também de marketing jurídico, muitos colegas exploram, né, esse tipo de ferramenta. Então, o colega ele está ali no fórum, está numa delegacia, está colocando o dia a dia, os bastidores do exercício profissional, né, demonstrando o exercício profissional, mas, acima de tudo, construir conteúdos que possam, ao mesmo tempo, informar e atrair os olhos de advogados para que possam se espelhar, para que possam construir também ideias parecidas e atrair também o público-alvo. Essa é uma questão interessante, né? Porque em vários países não existe a limitação, né, Dalva? E aqui no Brasil existe a limitação. Como é que você se posiciona em relação a isso? Por que o serviço de advocacia, que é um serviço profissional como outro qualquer, ele fica podado de fazer a sua publicidade? Exatamente. Aqui no Brasil nós temos, né, o Código de Ética e Disciplina da Ordem, nós temos o regulamento que prevê isso. Já em outros países, eu dou exemplo, por exemplo, Estados Unidos, a atividade já é sim considerada uma atividade como se fosse uma atividade comercial, tanto é que nós podemos ver até mesmo outdoor, sim, com nomes de advogados, de escritórios. Eu acredito que seja
E aqui a gente defende isso para que não se torne a nossa profissão uma profissão, como posso falar, uma profissão que seja desvalorizada, que não busca a desvalorização da profissão. Mas a publicidade poderia fazer isso, desvalorizar? Mas que o profissional ele fosse buscado, fosse pleiteado, acima de tudo, pelo conhecimento intelectual, né? Que é o que preza, né, a atividade profissional da advocacia, o conhecimento intelectual específico, profissional, técnico da advocacia, as relações das relações e não a parte comercial de merchandising, até para que traga uma segurança jurídica, uma segurança de atuação e uma segurança para o próprio cliente constituinte poder contratar aquele profissional. Então existe esse espírito, né, e essa cultura, de fato, aqui no Brasil, justamente buscando a valorização da advocacia. Diego, e dos novos profissionais, os que estão agora se preparando para entrar no direito e aí daqui a pouco já vão fazer o exame da ordem. Aliás, o exame da ordem, gente, é o pavor de muitos estudantes que estão nos cursos de direito. É verdade. Mais do que as provas que eles precisam fazer lá dentro da faculdade, eles já estão preocupados com o exame da ordem. Então eu quero saber de você, assim, quais são, na sua avaliação, as características ou as qualidades do perfil ideal de um profissional que vai se formar, que já vai chegar ao mercado de trabalho. E o que tem que ter nesse perfil para haver sucesso? É verdade. Muitos estudantes, né, hoje colegas advogados, eles se dedicaram e se dedicam, né, diuturnamente no estudo para o exame de ordem, né, que é o exame que qualifica o bacharel em direito para exercer a advocacia. Mas, acima de tudo, eu acho que o profissional ele deve sempre estar se qualificando, estar sempre buscando aprendizado, sempre buscando, acima de tudo, conhecimento. Acredito que a própria instituição, a nossa ordem, a OAB, a Caixa de Assistência, faz esse papel de congraçamento, de confraternização e também de relacionamento dos advogados e advogadas, e o relacionamento é muito importante também nesse campo jurídico que é a advocacia. Verdade. Né? Então, para os jovens advogados que hoje entram no mercado de trabalho, eu faço o convite para que participem da nossa ordem, participem da OAB, conheçam as comissões da OAB, conheçam os órgãos que fazem parte da OAB, para que eles possam, acima de tudo, conhecer a sua casa. E possam ter essas relações, possam aprender e possam, daí para frente, né, escolher o campo de atuação, ver aquilo que interessa ou que interessou mais para que possa atuar ali no dia a dia. Eu acho importante esse relacionamento e foi aquilo que eu fiz quando iniciei a minha carreira. Porque o jovem advogado, quando ele faz exame de ordem, é aprovado, ele pega a carteira e ele precisa de um amparo. Ele precisa de uma mão amiga. Então, é por isso... Esse amparo é o OAB? E é por isso que é um dos amparos. É um dos amparos. Deve ser. Provavelmente né? o maior deles, né? Deve ser. Pelo menos o que ele deve esperar. Ele deve esperar isso. Deve ser, exatamente. E cair em campo, de fato. Né? Como não só a advocacia, mas toda a profissão, ela tem dificuldades no início, tem os seus obstáculos. Mas dentro de tudo que você está falando, Diego, qual é o perfil do advogado do futuro, esse advogado daqui para frente? O que você traça? Como é que é esse novo advogado? O advogado ousado. Eu posso falar assim. O perfil do advogado do futuro é o advogado ousado. O advogado que ele se capacite, o advogado que seja curioso, acima de tudo, que ele possa explorar várias áreas de atuação também, que ele não fique acomodado. E eu posso resumir isso, Arthur, num advogado ousado, aquele que possa avançar sem ter medo das consequências, porque certamente avançando de forma correta, reta, dentro da ética, né? E, claro, com a força de vontade, ele vai conseguir o êxito. Muito bom. Um advogado empreendedor. Empreendedor. Né? Muito bom. Excelente, foi ótimo. Sim, foi uma boa oportunidade de a gente conhecer aqui
esse espaço da advocacia, né? Então, acho que agora a gente pode deixar o nosso convidado se despedir do nosso público. Então, Diego, fica à vontade, faz o convite novamente a quem precisa conhecer mais o teu trabalho, o trabalho da CAAMA. Fica à vontade. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade. É uma honra estar aqui ao seu lado, Arthur Cabral, Dalva Rego. Parabenizar a todos pelo belíssimo programa. Dizer que estou à disposição no que precisarem e convidar a Advocacia do Estado do Maranhão para que conheça o nosso trabalho à frente da CAAMA, Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão. Eu costumo dizer que é o braço social da OAB, é onde nós trabalhamos a assistência, o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida da advocacia e de seus familiares, para que a gente possa construir ainda mais caminhos juntos que possam beneficiar toda a classe. Nossa, muito obrigado. Bacana. A gente que agradece aqui. E nós ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas, você já sabe, estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.